Professora, você vai disponibilizar o slide depois? Hã? Você vai disponibilizar o slide depois? Vou sim. Esse slide é grande, mas aí eu vou ver se eu consigo colocar ele pelo menos por e-mail, ok? Então, pessoal, vamos iniciar, né? Um bom dia a todos. E a gente vai falar hoje sobre a química orgânica, que é um tópico, né? Um ramo da química voltado especialmente para o estudo dos átomos de carbono, o estudo dos compostos formados pelo carbono. Há muito tempo atrás, eles usavam essa nomenclatura de orgânica devido a eles acreditarem que essas substâncias só seriam produzidas por organismos vivos. A gente tínhamos essa fala na sala de aula antes dessa quarentena. E eles determinaram isso como se chamasse teoria da força vital. Então, o que seria essa teoria da força vital? É justamente, eles acreditavam que só os seres vivos, as plantas e tal, só os seres vivos poderiam produzir essas substâncias. Com o tempo, eles descobriram que não. Então, eles conseguiram obter a ureia a partir da urina, né? A ureia que tem na nossa urina, nosso corpo produz essa ureia. Mas eles conseguiram sintetizar a ureia em laboratório em 1828, como temos aqui no slide. Em 1828, o cientista alemão Wohler conseguiu produzir ureia a partir do cianato de amônio. O cianato de amônio é um composto inorgânico. E a partir dele, então aqui tem a formulazinha, ó, cianato de amônio. Então, conseguimos aqui. Slide. A gente tem aqui a fórmula do cianato de amônia. Ele levou ao laboratório ao aquecimento e conseguiu produzir ureia. Pessoal, vocês estão falando no chat, né? Então, por favor, qualquer pergunta, liga o microfone e fala comigo, porque fica difícil para visualizar o chat aqui. Só pedindo para os outros desligar o microfone, professora, porque tá fazendo barulho, aí tá atrapalhando. Alguém tá com o microfone ligado e tem uma criança. Tá escutando também aqui. Mas não é o meu não, viu? Ô, professora, tem como a senhora anotar todo mundo? Aí a senhora vai em participantes e tem a opção de botar todo mundo aí embaixo. Mas Só que desliga. é porque é mais fácil, facilita todo mundo. Mas aí quando vocês quiserem falar, vocês não vão ter como abrir sozinhos. Eu vou ter que ficar abrindo. Não, mas se a senhora mutar todo mundo, a gente pode desmutar depois. Isso facilitar mesmo. Ô, professor, o seu áudio tá travando muito também. Tá? Talvez seja a sua internet, porque Não, eu tá tô todo mundo escutando falando. direitinho. Agora mesmo assim, senão depois não vai dar tempo não, porque vai continuar. Vocês colocam aí, tira o microfone e quando quiser falar, ativa novamente, certo? Tá bom. Então, continuando aqui, eles conseguiram produzir a ureia a partir do cianato de amônio. Como assim? A ureia era produzida pelos seres vivos. E a partir de agora eles conseguem sintetizar em laboratório. Logo, a partir desse momento, a teoria da força vital ela cai por terra. Aquela teoria em que se dizia que só os seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas, ela cai por terra e nós começamos a sintetizar produtos orgânicos em laboratório. Certo? Então, a química orgânica ela não é mais a química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos, mas ela passa a ser a química que estuda, né, que é um ramo da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Tipo o GNV, que é o gás natural veicular. A fórmula dele, CH4. O álcool etílico, tão falado. O etanol, também conhecido como etanol, C2H5OH. Em sua principal composição, ele é formado por carbono. E de onde o etanol é produzido no nosso país? Alguém poderia dizer? De que matéria-prima? É cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. Um ser vivo, certo? Então, a gente percebe que, realmente, professora, continua a produção de substâncias orgânicas a partir dos seres vivos? Sim. Nós produzimos o etanol a partir da cana-de-açúcar, do milho, das raízes, da macaxeira também é possível produzir. Porém, não só conseguimos produzir as substâncias orgânicas pelos seres vivos, mas também conseguimos produzir substâncias no laboratório, de forma sintética, ok?
Nós retiramos a teoria da força vital quando conseguimos isso, mas as substâncias continuam sendo produzidas, tanto pelos seres vivos, mas agora também em laboratório. Existem substâncias como, por exemplo, CO, que é o monóxido de carbono, CO2, o H2CO3, que são os carbonatos e cianetos, que são considerados substâncias de transição, compostos de transição. Tanto tem um lado orgânico como inorgânico. Por quê? Por apresentarem o carbono. Okay? Então, pode acontecer isso. E alguns elementos, nesse ramo da química, a gente vai trabalhar com alguns elementos que são chamados de organógenos. Quais seriam esses elementos organógenos? São carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em biologia, os professores geralmente fazem aquele Chomsky, não é isso? Chomsky. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Então, são os principais elementos que nós vamos estudar aqui na química orgânica. Um exercíciozinho de fixação aqui, só para a gente relembrar o que foi falado. O Euler conseguiu realizar a primeira síntese de substância dita como orgânica, a partir de uma substância dita inorgânica. A substância obtida por Euler foi a Ureia. ureia. Muito bem, ureia. Então, a partir da ureia, foi o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. Muito bem. Tendo em vista as estruturas do tolueno, clorofórmio, acetonitril lá abaixo, podemos classificá-lo respectivamente como sendo compostos. Então, a gente tem aqui fórmulas novas. Aí a gente tem aqui o tolueno, ó, essa estrutura, certo? Tipo um hexágono aqui. O que são esses traços, professoras? São justamente, ó, nessa cadeia, quando vier assim, é que em cada cantinho desse tem carbono. Então, tudo carbono. Aqui, ó, o átomo central é quem? Carbono. Aqui também nós temos na estrutura principal carbono. Então, como podemos classificar esses compostos? Como sendo compostos orgânicos. Por que eu considerei que eles são compostos orgânicos? Porque eles são compostos formados por carbono, ok? Olhou para a estrutura, a principal composição dele, central, é o carbono, então nós temos aí um composto orgânico. Essas fórmulas estruturais nós vamos aprender. Em 1858, Kekulé estudou o carbono e iniciou uma teoria que se resume a. Então, já que a química orgânica é um ramo totalmente voltado para o estudo dos compostos do carbono, nós temos que relembrar como é que esse átomo se comporta, quais são as suas características principais. Então, primeiramente, Kekulé postulou a tetravalência do carbono. O que é isso? Ele disse, olha, o carbono é tetravalente. Valência quer dizer ligação, que ele pode formar ligação. Logo, se ele é tetravalente, ele pode formar 4 ligações químicas. Então, como ele observou isso? Ó? Lembrando que o símbolo do carbono é o C, número atômico 6, massa atômica 12. Número atômico 6 indica que ele tem 6 prótons e 6 elétrons no seu núcleo. Então, se a gente distribuir, quem é que vai formar a ligação ali no átomo? Já fazendo uma revisãozinha sobre átomos. Quem vai formar as ligações são os elétrons que estão na eletrosfera. Então, a quantidade de elétrons da última camada, ela determina quantas ligações químicas o átomo pode formar. No caso do carbono, quando foi distribuído, lembra aquelas camadas que nós tínhamos? Camada K, L, M, N, O, P, Q, que são as camadas ou níveis de energia de um átomo, onde os elétrons estão girando? Nós distribuímos essa quantidade de elétrons por camada. Então, o carbono aqui, olhando para o slide, ele tem 6 elétrons, de acordo com o seu número atômico. Logo, distribuindo, ele vai ter 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada L. Daí a tetravalência dele. Ele tem 4 elétrons na última camada, podendo formar ligações com esses elétrons. Outra coisa que Kekulé postou foi que as valências do carbono, elas são equivalentes e coplanares. O que seria isso? Equivalentes e coplanares. Aqui nesse exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, as 4 ligações. Então, no centro nós temos o símbolo do carbono. O traço simboliza as ligações químicas.
E ele forma 1, 2, 3, 4. Um tracinho só, ligação simples. Aqui está mostrando a ligação dele com cloro, ó, Cl. Percebam que esse composto, esse e esse, são os mesmos compostos. Suas ligações são equivalentes e coplanares. Então, elas são idênticas, ok? Outro postulado que Kekulé trouxe é que os átomos de carbono podem ligar-se entre si, formando cadeias carbônicas. Então, essa é uma das principais propriedades do carbono que garante que ele seja o elemento da química orgânica, o cara. Então, a gente tem aqui, ó, carbono formando cadeias de várias formas. Aqui eu tenho 4 carbonos ligados de forma linear, 4 carbonos ligados em cadeia fechada, 4 carbonos ligados com ramificações, 4 carbonos ligados com duplas ou triplas ligações. Então, o carbono ele pode se rearranjar de várias formas, o que possibilita essa propriedade incrível dele de encadeamento. O átomo de carbono ele forma múltiplas ligações. Além dele se encadear, formar várias cadeias carbônicas diferentes, ele ainda consegue formar vários tipos de ligações. Ligações simples, duplas ou triplas. Então, o que seria isso? Olha aí na telinha de vocês. Nós temos aqui o carbono, símbolo do carbono, representando as ligações, ó, tracinhos. Se tem só um traço assim, nós temos as ligações simples. Então, o carbono ele pode formar 4 ligações simples. Nesse outro aqui, a gente vê a possibilidade dele formar 2 ligações simples e quando tiver assim, ó, tracinho, 2 tracinhos, nós temos uma ligação dupla. Então, ele pode formar uma ligação dupla e 2 simples. Ele ainda pode formar uma ligação tripla e uma simples, ou 2 ligações duplas. Então, essa tetravalência do carbono possibilita que ele possa formar cadeias carbônicas e também ligações químicas do tipo simples, dupla e tripla. Vamos ver aqui um exemplo. Na estrutura, então nós temos a estrutura de uma molécula, né, de um composto de carbono. Nós temos aqui um espaço de uma lacuna 1, 2 e 3. As ligações representadas pelos algarismos são, respectivamente, então nós vamos preencher isso aqui. O que significa esse H2C? Eu tenho aqui o que nós chamamos de uma fórmula condensada. O que é a fórmula condensada? É aquela onde eu vou omitir algumas ligações e condensar para que a estrutura não fique tão grande. Se tem H2, quer dizer que tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Se ele já tem 2 ligações, cada uma com um hidrogênio, e ele pode formar 4, quantas ligações faltam aqui para completar as 4 ligações dele? Então, seria uma ligação dupla. 2 ligações com 2 com o hidrogênio que ele forma aqui, nós temos 4 ligações. Não esqueçam mais disso, o carbono sempre forma 4 ligações. E agora vamos pensar com esse carbono aqui, ó. Esse carbono já tem uma, que está com o nitrogênio, 2 ligações. Faltam quantas ligações para ele formar aqui? Apenas uma. Então, ele forma uma ligação simples. Este carbono, ele tem uma, 2. Para formar 4, lhe faltam 2 ligações. Então, o algarismo 3 seria uma ligação dupla. Então, qual seria a alternativa correta? Dupla, A. simples, dupla. Qual? Letra A. Letra A. Muito bem. Todos compreenderam? Sim. Qualquer dúvida, vocês ativam o microfone e perguntam, ok? Vamos ao outro exemplo. Na fórmula H2C, aí tem aqui, vai apresentar X, Y. Nós vamos determinar que ligações estão nesses locais. Então, já lembrando aqui, ó, esse carbono, ele está ligado com 2 hidrogênios. Lhe faltam quantas ligações? 2, para formar 4. Logo, ligação dupla. Então, aqui, ó, tem 2 hidrogênios ligados ao carbono. Então, X vai ser uma ligação dupla. Esse carbono já ficou completo. Professora, como assim completo? Ó, ele tem uma dupla, esse carbono aqui tem uma dupla, tem uma simples e com esse hidrogênio. Eu omiti essa ligação. É como se a gente tivesse aqui, eu fosse colocasse aqui o hidrogênio nesse canto, mas ele apresenta as 4 ligações.
Aqui tá ok. E ele quer saber se o Y, que tipo de ligação é o Y. Então, se eu quero saber isso aqui, eu tenho que olhar esse carbono. Esse carbono só tem uma ligação. Para formar uma ligação aqui com o nitrogênio e ele formar as 4, seria uma ligação tripla. Ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, a alternativa correta seria que X é uma ligação dupla e que Y é uma ligação tripla. Letra E. É o quê? Letra E, de sal. Isso. Dúvida? Professor, explique de novo por que é duplo e por que é triplo, porque eu não saquei muito. Olha, o carbono ele pode formar 4 ligações, ok? A tetravalência dele, ele sempre vai formar 4 ligações. Nesse carbono aqui, voltando um pouco. Nesse carbono aqui, da ponta, onde a gente vai descobrir o valor de X, né, o tipo de ligação de X, a gente vai olhar esse carbono. Aqui está dizendo que tem 2 hidrogênios ligados a ele. O hidrogênio, que é o elemento de número atômico 1, ele só forma uma ligação. Logo, se ele está ligado ao carbono aqui, tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio formou uma ligação com o carbono. Isso quer dizer que ele já formou duas ligações, o carbono. Se ele já formou 2 e ele pode formar 4, para completar aqui, qual seria o tipo de ligação? Aí seria a dupla ligação, ok? O mesmo raciocínio para o carbono aqui da ponta, que tem, a gente vai achar aqui que tipo de ligação seria Y. Esse carbono, ele só tem um tracinho aqui que indica que ele formou uma única ligação com esse outro carbono. Se ele formou só uma ligação, quantas faltam para que ele forme 4 ligações? Aí a gente colocou uma tripla ligação. Então, uma simples e uma tripla, somando as 4 ligações que ele pode formar. Compreendeu? Uhum, compreendi. Compreendeu, Wilker? Sim. O professor, Oi. aí no caso vai depender de cada elemento, né? De quantas ligações cada um pode... Isso. Só que a gente não vai ficar preocupado com muitos elementos, porque a gente só vai trabalhar mais com quem? Carbono e hidrogênio, nesse primeiro momento. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E aí, lembrando que o hidrogênio só forma uma ligação, carbono sempre vai formar 4 ligações, nitrogênio 3 e oxigênio 2. Eu vou passar isso bem direitinho no próximo slide, ok? Então, dupla e tripla ligação. As ligações simples. As ligações simples, elas serão demonstradas por 4 tracinhos. Aqui tem uma estrutura 3D feita de bolinhas para vocês olharem. Elas são equivalentes e coplanares. Ele vai formar aí, geometria, como a gente já trabalhou, geometria molecular. O carbono ele vai ter geometria tetraédrica. O carbono ele vai ter ângulos de valência entre 109 graus e 28 graus. Toda vez que for uma ligação simples, a gente chama ela de ligação sigma. Ok? Então, simples, ligação sigma. É a mais forte. E o carbono encontra a hibridação sp3. Essas informações, elas são mais a nível de conhecimento, não vão ser tão cobradas de vocês, mas eu vou mostrar aqui o que seriam essas informações. Toda vez que for uma ligação simples, eu determino que ela é sigma. Se for uma ligação dupla, ela vai ter uma sigma e uma pi. O que seria essa ligação sigma? É aquela primeira que é realizada e ela é bem mais forte do que uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ok? A ligação dupla, então o carbono também pode formar 4 ligações, sendo que uma dupla e 2 simples. Aqui nós temos uma figurazinha mostrando mais ou menos a geometria dessa molécula. Ela vai apresentar, com uma ligação dupla e 2 simples, uma geometria trigonal plana. Trigonal. Os ângulos são geralmente 120 graus entre uma ligação e outra. Por que é importante saber esses ângulos? Porque vocês vão estar colocando no caderno
na fórmula plana, como escrever essas cadeias. Então, toda vez que você tiver um carbono que vai formar a dupla ligação, você tem que colocar a dupla assim e as ligações simples nesse ângulo, fazendo com que ele fique mais ou menos um ângulo 120 graus. O carbono tem 3 ligações sigmas, ó. O que seria a ligação sigma? É a primeira formada, a ligação simples. Quais seriam as 3 aqui? Olhando no slide. Essa ligação simples é uma sigma. E quando a gente vai para uma ligação dupla, antes de formar essa dupla, ele formou a primeira ligação, que é a sigma, é mais forte. E depois a ligação pi. Então, sempre que tiver uma ligação dupla, a primeira é sigma, a segunda é pi. E a pi é a mais fraca, é a que pode ser quebrada mais fácil. A gente vai precisar desse conceito lá na frente, quando estiver estudando reações orgânicas. Aqui nós temos o carbono com ligação dupla, 2 duplas. Então, quando isso pode acontecer? Aqui tem uma estruturazinha dele, né? Tem, ó, 3 carbonos representados pela bolinha preta. Essas formas aqui representando a ligação química e a bolinha branca representando os hidrogênios. Então, o que a gente pode dizer sobre o carbono quando ele tem 2 ligações duplas? Quando ele tiver 2 duplas, ele vai formar geometria linear, ok? Geometria linear, em forma de linha. O ângulo vai ser de 180 graus e ele sempre vai ter 2 ligações sigmas e 2 pi. Ok? Sigma e pi. Na ligação tripla, ele vai ter uma ligação simples e uma tripla, formando as 4 ligações, onde ele vai apresentar também geometria linear, em forma de linha, o ângulo de 180 graus, vai ter sempre 2 ligações sigma, e quando vier na tripla, professora, vai ser uma sigma e 2 pi. Eu vou adiantar aqui, a gente não vai precisar estar trabalhando com essas ligações. E eu vou mostrar para vocês logo as estruturas. Ok, vamos começar agora a trabalhar essa estrutura e compreender como é que esse carbono vai se comportar. Voltando ao conceito de encadeamento, né, agora que a gente já descobriu que o carbono pode formar ligação simples, dupla e tripla, a gente tem aqui um exemplo de carbono. E no meio dessa cadeia, a gente vai ver que existe um átomo diferente, que é o oxigênio, ele está entre o carbono. Então, um átomo diferente do carbono entre os carbonos, nós vamos chamar esse átomo de heteroátomo, ok? Então, olhou para a estrutura. Professora, mas não tinha o hidrogênio? Também não é um átomo diferente? Sim, mas ele não está, ó, entre os carbonos. Está vendo que esse é oxigênio? Ele forma uma ligação com esse carbono e esse aqui. Por isso ele é chamado de heteroátomo. Ele tem que estar no meio da cadeia. E nós vamos começar agora a trabalhar os conceitos de cadeia carbônica. Okay? Como classificar essas cadeias? Então, a gente tem aqui uma cadeia carbônica, ela tem vários carbonos, e nós podemos classificar o carbono, cada carbono dessa cadeia, de acordo com a quantidade de carbonos que ele está ligado diretamente. Então, vejamos aqui. Vamos enumerar a cadeia. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 9 carbonos. Enumerando os carbonos, a gente percebe aqui que tipo, esse carbono aqui, ó, o 5. Ele se liga diretamente aos carbonos 4, 6, 7 e 8. Tá vendo aqui as ligaçõezinhas deles? Essa aqui. Ele se liga ao 4, ao 6, ao 7 e ao 8. Por ele se ligar a 4 carbonos diretamente, nós vamos chamá-lo de carbono quaternário. Ou seja, o carbono que se liga a outros 4 átomos de carbono. Professora, esse carbono não está ligado a esse? Sim, todos estão interligados em uma cadeia carbônica, mas diretamente. Essa classificação ela é dada por o carbono estar ligado diretamente. Então,
esse carbono aqui, o carbono 5, ele está ligado diretamente ao carbono 4, ao carbono 6 e ao carbono 8 e ao carbono 7. Ligado a 4 carbonos diretamente, ele é classificado como sendo quaternário. Agora, observe aqui o carbono 2. Ele está ligado ao carbono 1, ao 3 e ao 4. Ó, diretamente, ligou ao 1, ao 3 e ao 4. Esse carbono que está ligado a 3 carbonos, nós vamos chamar de carbono terciário. Vamos olhar agora aqui o carbono 8. Ele está ligado diretamente ao carbono 9 e ao carbono 5. Ligando-se aos 5 e ao 9, nós vamos considerá-lo, vamos classificá-lo como sendo carbono secundário. Liga-se a 2 outros átomos de carbono apenas. E, por fim, olha aqui o carbono 1. Ele está ligado diretamente só ao carbono 2. Portanto, ele é considerado como sendo carbono primário, ok? Ligado apenas a um carbono. E se ele não tiver ligado a nenhum carbono, só ele ainda assim será considerado primário. Todos entenderam essa classificação? Sim. Sim. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente fixar o conceito da classificação dos carbonos. Considere a cadeia a seguir. Os carbonos numerados classificam-se respectivamente como letra A, primário, terciário, quaternário ou secundário. Então, a gente vai classificar. Vamos ver aqui na estrutura. Ó. O carbono 1. Secundário. Ele está ligado primário. diretamente a só um carbono, que é o 2. Ele vai ser um carbono primário. O carbono 2, ele está ligado aqui, 2. Está ligado diretamente a esse, Quaternário. a esse. Quaternário. O 3, o carbono 3 aqui, ele está ligado a esse diretamente e a esse. Professora, mas tem uma dupla ligação. A dupla ligação não interfere nessa classificação, viu, pessoal? Não interfere. Ele está ligado a esse carbono aqui de forma, numa ligação dupla, mas não interfere na classificação. Ele está ligado a esse e a esse. Então, ele vai ser secundário. Certo? Agora, olha esse aqui, o 4. Ele está ligado a esse aqui e a esse. Então, ele é um carbono terciário. Muito bem. Primário, quaternário, secundário e terciário. Alternativa correta, letra B. Eu estou gravando o que a gente está fazendo agora e aí eu vou mandar o vídeo para vocês pelo WhatsApp, ok? E aí vocês ficam com toda a explicação e o slide também. Vamos olhar aqui agora essa próxima questão. A cadeia carbônica abaixo apresenta X carbonos primários, Y carbonos secundários, Z carbonos terciários e K carbonos quaternários, sendo os números X, Y, Z e K, respectivamente. Então, vamos classificar e dar os números desses carbonos. Então, diz assim, primários, nós temos esse, todos os carbonos de extremidade, eles são primários, tá, pessoal? Só vão estar ligados diretamente, ó. Então, carbono de extremidade, tá aqui na extremidade da cadeia, só vai estar ligado diretamente a esse. Conseguiram compreender isso? Então, nós temos 5 carbonos primários. E secundários? Os secundários, vamos lá. Nós vamos ter esse carbono. Então, eles estão ligados diretamente aos 2 carbonos. Então, 3 secundários. Terciários. Ó, apenas 1. E quaternários, a gente só vai ter também aqui um, ó, ligado diretamente a 4 carbonos. Então, os números X, Y, Z e K são, respectivamente, 5, 3, 1 e 1. Todos compreenderam? Alguma dúvida? Não. Bem, pessoal, então com essa questão, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Eu vou disponibilizar o vídeo, certo, para vocês. E vou passar a atividade lá pelo Google Classroom. Então, no fim do dia, agora à tarde, já vou estar passando essas atividades. Vocês dão uma olhadinha lá e
façam a atividade. É para entregar com 8 dias, para a gente tirar as dúvidas daqui a 8 dias. E qualquer dúvida na resolução,